Olá, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo, tá certo? Como sempre, em cada vídeo, eu sei que já é um praxe, mas eu gosto de manter essa linha, porque assim fica mais fácil de você me conhecer. O meu nome é Jaime Viana, eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Vamos falar um pouquinho de história hoje, e no sentido da história brasileira, a Lei Áurea, eu quero falar sobre a Lei Áurea, quero falar um pouco sobre ela. Em 11 de maio do ano de 1888, um homem chamado Rodrigo Silva, ele apresentou no Senado Imperial a famosa Lei Áurea. Alguns dias depois, para ser mais exato, 2 dias depois, a princesa Isabel estava sancionando a Lei Áurea. A partir daquele momento, todo homem de cor, todo aquele que era escravo diante dos seus senhores, ele estava liberto. A lei estava sendo outorgada e a princesa Isabel estava colocando em prática aquela lei. E as pessoas que lutaram tanto por aquele momento, principalmente os escravos, um sofrimento terrível. Eu, como sou baiano, eu cheguei a alcançar na época em que no Pelourinho, tinha-se lá um pelourinho que era um tronco em que se colocava os escravos, eles passavam dias e dias ali, os nossos irmãos de cor. Como irmão de cor? É assim, porque a raça é uma só. É só para ter uma explicaçãozinha aqui, que tem uma de falar, essa raça negra. A raça é uma só, meu irmão. A raça é uma só. A raça é humana. A etnia sim é que define. A etnia é que, às vezes, pende para um lado ou para o outro. Ou seja, amarelos, brancos, pardos, negros e assim por diante. Mas a raça é uma só. Se cortar o sangue, se cortar o braço de qualquer uma dessas pessoas, vai sair o sangue vermelho. Ou seja, a raça é humana. A etnia é que faz diferença muitas vezes. E outros chegam até o extremo, além da diferença devido à cor, outros chegam até a se achar superior. Tem muita gente aí que é assim. Mas eu não quero aqui falar sobre a questão de racismo ou sobre a questão de etnia, não. Eu quero usar como tema, baseado no que aqueles homens passaram no passado, né? E confrontar um pouco e trazer à luz nos nossos dias com relação à palavra de Deus. Para ser mais exato, aqueles homens agora estavam livres. E aí veio a pergunta, e o que fazer agora que eu sou livre? Sendo livre, eles tinham que sair da casa dos seus senhores e começaram a vagar pelas ruas. Isso nos conta a história. Começaram a vagar porque agora não tinham direção, não tinham eira nem beira. Pediram tanto, choraram tanto pela liberdade e conseguiram a liberdade. Só que não tinham estrutura para segurar aquela liberdade. E por que não tinha estrutura? Porque ninguém havia ensinado o que seria o day after, ou seja, o dia seguinte à libertação, à decretação da Lei Áurea. E muitos deles, por não terem para onde ir, acabaram voltando à velha vida. Você está entendendo o paralelo que eu estou traçando aí? Assim é com uma comunidade de Deus, com o povo de Deus, com uma igreja que se diz eleita, santa e sem ruga e sem mácula. A igreja de Deus, por não ter muitas vezes pessoas que possam orientá-los, porque esse é o problema maior da igreja. As pessoas vêm até o Senhor, vão à igreja, vêm até o Senhor, ouvem uma palavra de libertação e são libertas, porque Deus confirma e Deus, ele, como é que se diz, ele aprova a sua palavra. Quando é dita a palavra que Jesus liberta até hoje, ele realmente liberta. Ele liberta o pecador, liberta a prostituta, liberta o viciado, liberta o assassino lá no presídio. Aonde estiver alguém angustiado e se clamar e se arrepender e clamar e invocar o nome do Senhor, ele tem poder para libertar, seja ele quem for. Assim diz a palavra. E por que eu acredito nessa palavra? Primeiro, porque Deus não é homem para mentir. E quando eu pego Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: eu, Senhor, eu velo pela minha palavra, ou seja, eu assino embaixo. Se a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13:8, ele continua sendo o mesmo. O homem é que muitas vezes, inchado pelo pecado, inchado pela sua cegueira espiritual, como está escrito em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século, ele cega o entendimento.
Aí o que acontece? O homem vai à igreja, muitas vezes ouve uma palavra, aquela palavra faz ele chorar, apesar de que eu gosto de dizer para você que chorar não quer dizer nada, porque se chorar dissesse alguma coisa, o crocodilo, e você já deve ter ouvido falar essa frase muitas vezes, lágrima de crocodilo. O crocodilo, quando ele vai comer a vítima, quando ele está devorando a sua vítima, ele chora. Então, eu quero trazer para nós aqui que choro não quer dizer nada. Emoção não convence a Deus. Emoção não faz Deus agir em nossa vida. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós clamamos ao Senhor com a sinceridade, com a integridade, com o amor direto para Ele, e reconhecemos que Ele é o único que pode nos libertar, Deus faz o milagre acontecer em nossa vida. E aquele povo que outrora chorava dia e noite pedindo pela libertação, agora a libertação estava na mão deles. Eles não tinham para onde ir. Pena que no dia de hoje, a gente tem a palavra, a gente tem o conhecimento, mas mesmo assim o que acontece? Nos tornamos crentes preguiçosos. Crente preguiçoso, crente que tem uma Bíblia em casa, que se você for olhar tem que passar o pano, tirar a poeira, porque há muito tempo ele não lê a Bíblia. Ele tem tempo para ver novela, ele tem tempo para contar piadas muitas vezes sujas e esdrúxulas, mas não tem tempo para ganhar tempo em ler a palavra de Deus. Aí vem lá o Salmo 119, versículo 9, perguntando a si mesmo, como purificará o homem o seu caminho, ou o mancebo o seu caminho, em algumas traduções mais antigas, nos diz a mesma palavra do Salmo 119, observando conforme a sua palavra. Como é que uma igreja pode se purificar? Como é que uma igreja pode estar desperta, atenta, preparada? Como é que pode se encaixar numa igreja entre aquelas virgens prudentes e aquelas virgens loucas do capítulo 25 de Mateus, se ela não estudar, se ela não cair na palavra de dia e de noite, se ela não mergulhar nesta palavra de vida? É por isso que tem muita gente por aí pregando um bocado de abobrinha, oba-oba, pregando disse-me-disse, ou esse e aquilo, aí eu tô vendo o vento, recebe uma bola aqui, recebe uma bola ali, como se fosse até um jogo de futebol, mas quando você olha para a Bíblia, você traz para o prumo da Bíblia, você vê que nada disso está de acordo com a palavra. Mas por que se enche um lugar desse? Porque o homem quer saber disso, o homem quer saber de novidade. E hoje a igreja está parecendo até a igreja, o povo de Atenas, que viviam ali naquela cidade só de ouvir novidades. Hoje estamos querendo templos cheios, mas não estamos querendo pregar, trazer a palavra de Deus, trazer a palavra consciente, trazer uma palavra de renovação, trazer uma palavra de salvação. Estamos pregando muito abobrinha, muito oba-oba, venha que você vai ter dinheiro, Jesus vai te dar dinheiro, Jesus vai te dar casa. Jesus pode dar tudo isso, mas o melhor que Deus quer ter na sua vida e quer dar a você, a sua família, primeiro é a salvação em Cristo Jesus. Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E hoje nós vemos muito disso por aí, gente. Tá? Aqueles irmãos, os nossos irmãos no passado, quando receberam a alforria na sua mão, eles não tinham para onde ir. Você já aceitou Jesus, você é liberto, mas parece que está vivendo na velha vida de sempre, na meninice. A Bíblia nos diz no capítulo 6, versículo 3 e sequência do livro de Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E como é que eu vou prosseguir conhecendo ao Senhor se eu estudar a palavra? É por isso que eu digo, uma igreja que não quer saber de palavra é uma igreja que está fadada a perecer. É uma igreja que está sem direção, está sem rumo. Sabe quem é o seu Senhor? Vai se cumprir nessa igreja que está no capítulo 10 do Evangelho, não, do livro de Romanos, em que Paulo dá testemunho contra o povo dele, dizendo o seguinte, olha, eu conheço que esse povo conhece a Deus, né? Esse povo conhece a Deus, mas conhece sem entendimento. Os irmãos dele, eu dou testemunho, disse Paulo, em Romanos 10, versículo 1 e 2, que conhece a Deus, tem temor de Deus, mas não tem entendimento. É preciso a palavra voltar a ser o centro em nossas vidas, gente. O próprio verbo que é a palavra é o Senhor Jesus. Se ele não for o centro da sua vida, se ele não for como o Senhor na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Desculpe que eu lhe diga, né? Infelizmente, aqueles irmãos tiveram que voltar à escravidão. E você? Você que agora aceitou a Jesus, está numa igreja, você tem procurado ou tem pedido ao seu pastor estudos da palavra, tem procurado você mesmo na sua casa, chamar sua família, ler a Bíblia. Para muitos isso é até uma piada, né? Porque o cara chega, ele quer ver o futebolzinho dele, tá ligado com a televisão é o mais importante às vezes do que a Bíblia. É um minutinho para ler a Bíblia, um salmo todo. Então aqueles que têm as famosas caixinhas de promessa na sua casa, olha, Deus vai falar com a gente agora, tira lá um versículo, pronto, Deus falou. Deus quer falar com você através da sua palavra, né?
Só através da palavra de Deus nós podemos ter continuidade neste caminho de luz, irmãos. Se não for pela palavra, não adianta nada. Nós vamos ser verdadeiros analfabetos funcionais. Vamos estar com a Bíblia na mão e sem entender nada. Por quê? Porque não queremos entender. Ah, o pastor não me ensina. É o pastor que vai apresentar você diante de Deus, é? Tenha certeza que é você que vai responder diante de Deus. Então você tem na sua mão a Bíblia, você tem o conhecimento, você tem tudo aquilo que é necessário para que a sua salvação tenha manutenção da parte de Deus. Se você não fizer a sua parte, Deus jamais irá fazer por você. Todos nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é nos achegarmos a Deus cada vez mais. Que o Senhor em Cristo Jesus possa orientar você cada vez mais. Você que está aí, mas está mais perdido do que cego em tiroteio. Que acha que está salvo e está dentro de uma igreja. Não quer dizer nada. Desculpe que eu lhe diga. É só você ver o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu volto a falar sobre a dracma perdida. A dracma estava perdida dentro da casa daquela mulher. A casa é a igreja. A casa é a igreja. Estava perdida, ou seja, estava dentro da igreja, mas estava fora do plano de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ilumine. Que possamos buscar o arrependimento, porque se a gente não tem conhecimento da palavra, nós somos presa fáceis diante do diabo. Peço que você medite em Mateus 4,4. Como foi que Jesus venceu a tentação no deserto? Foi como? Foi expulsando o demônio na conversa só? Não. Foi mostrando pela palavra. Quando o diabo vinha e distorcia a palavra para ele, ele dizia, está escrito, está escrito. E por que ele disse isso? Porque ele era conhecedor da palavra. Tá certo? Gente, fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu quero pedir a você, se possível, visita lá a gente lá no YouTube, né? Se nos der o prazer, por favor, nos ajude. Se inscreva lá no nosso canal ou até mesmo compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam ouvir do Evangelho, possam ouvir da palavra, em nome de Jesus Cristo. E vai se cumprir então na vida dessas pessoas e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Fica na paz que o resto a gente corre atrás em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima.